Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula inaugural, uma aula só de apresentação mais teórica do curso, de alguns conceitos que nós vamos desenvolver ao longo do semestre, tá bom? Então, lembrando que a aula pode contar com a participação de vocês, né? Se quiserem, basta ligar o microfone ou falar pelo chat mesmo, não tem problema não. Olha só, gente, o que eu queria conversar com vocês é situar um pouco melhor nossa matéria. Nossa matéria, ela tem pelo menos 2 grandes, origens, ou tem pelo menos 2 grandes ramos do direito que deram origem a ela. Deixa eu só ajeitar aqui. Boa tarde, Leila. Olha só, gente, deixa eu ver se consigo inserir aqui. Aqui. Então, olha só, a nossa matéria, ela tem tanto um aporte de direito constitucional, quanto um aporte de direito internacional público. Embora, como eu disse para vocês ontem, ela não é a mesma coisa. E aí nós temos direitos humanos. Um pouquinho pequeno aqui, mas dá para ler. Vou ver se tem como reduzir esse e aumentar os outros. Pronto, agora ficou mais nítido. Então, olha só, a nossa matéria, ela tem esses dois ramos que o antecedem. Os direitos humanos têm tanto, em sentido amplo, né, eles têm tanto um aspecto de direitos fundamentais, quanto um aspecto de direito internacional público. A matéria de direitos humanos, como uma matéria autônoma, que na verdade é o ramo, né, não vou nem falar da matéria, o ramo de direitos humanos como um ramo autônomo de direito, como um ramo próprio, com características próprias, com objeto próprio, ele é um ramo extremamente novo. Os direitos humanos, nessa configuração atual, ele surge a partir da formação da ONU e a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Antes disso, o que nós conhecíamos era apenas o direito constitucional com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais sempre estiveram presentes no direito constitucional moderno, né? A Constituição, na verdade, é um ato moderno. Então, a Constituição, a partir do século XVIII, ela já trazia direitos fundamentais. Então, o direito constitucional conhecia esse conceito de direitos fundamentais. Só que, com a mudança no direito internacional público, causada ali pelo final da Segunda Guerra Mundial, surge um outro ramo de direito, que é a noção de direitos humanos. Essa noção de direitos humanos, esse conceito, na verdade, é um conceito bastante abrangente, que eu quero diferenciar aqui para vocês logo de início. Então, os direitos humanos, em sentido amplo, ele vai gerar pelo menos três
três conceitos. Tá bom? Direitos humanos em sentido amplo. Vou colocar aqui lato sensu, tá bom? Sentido amplo. O primeiro, que às vezes a gente toma como sinônimo, embora eles tenham uma relação próxima, é o de direitos fundamentais. Tá bom? Direitos fundamentais é um desses ramos. Outro ramo é o ramo do direito internacional dos direitos humanos. Ou que a gente vai conhecer também como direitos humanos estrito sensu, ou em sentido estrito. Vou colocar para não ficar SS, é S, embora seja com S o estrito sensu, tá bom? Direitos humanos em sentido amplo tem o direito internacional dos direitos humanos, que é os direitos humanos em sentido estrito, ou propriamente ditos. E ainda existem, gente, os chamados direitos do homem, ou direitos naturais. Que aí são os direitos não positivados. Ok. Então, essa aqui é a configuração que nós temos atualmente. Então, a nossa matéria, de alguma forma, ela abraça essas três áreas. A nossa matéria vai abraçar, obviamente, o ramo que é o mais diferente para vocês, que é o direito internacional dos direitos humanos, que vai ser a nossa ênfase, como eu comentei ontem. Mas nós também vamos tomar como base os direitos fundamentais, que são os direitos previstos na Constituição. E nós vamos comentar, não é o nosso foco, nós vamos comentar sobre os direitos não positivados, que seriam os direitos inerentes ao homem, independentemente de positivação. São conceitos diferentes? São. São conceitos distintos. Direitos do homem é uma coisa, direitos fundamentais é um outro conceito, direito internacional de direitos humanos é um terceiro conceito. Não são conceitos sinônimos, são conceitos distintos. Por isso, volta para cá, que eu estava comentando antes, por isso os direitos humanos que nós vamos ver têm essa dupla base. Nós vamos compreender o papel dos direitos humanos dentro de um território, ou seja, o papel interno dos direitos humanos. Qual é a implicação do direito internacional dos direitos humanos dentro do Brasil? É isso que nos interessa em grande medida. Então, quais são as consequências de o Brasil assinar um tratado sobre enfim, o que quer que seja? Então, o Brasil assinou um tratado, por exemplo, que é um tratado extremamente significativo para a gente, sobre direitos da pessoa com deficiência. Esse documento, essa convenção, ela é tão importante para o Brasil que aí a gente vai discutir ela melhor, mas ela tem status constitucional, não é nem supralegal, é um status constitucional. Então, a gente vai querer saber a aplicação dela aqui dentro. Essa é uma primeira exigência dos direitos humanos, a sua aplicação interna. Quais são as consequências da adoção de um certo conceito de direitos humanos para aquele Estado. Mas esse não é o único conceito que nos importa. Um outro conceito importante, ou uma outra dimensão importante dos direitos humanos, é a dimensão externa. Qual é o impacto desses direitos dentro da comunidade internacional? Não dentro de um país específico, mas dentro de uma comunidade de países. Quando eu vou falar de um país específico, eu posso falar
direitos fundamentais, ou até direito internacional dos direitos humanos recebido dentro daquele país, um tratado que aquele país assinou, como ele vai se aplicar naquele país. E aí esse tratado, ele se soma aos direitos constitucionais e se aplica. Quando eu vou falar em uma comunidade internacional, quando eu vou falar para a comunidade internacional, aí eu vou falar apenas do direito internacional dos direitos humanos. E aí eu vou querer saber quais são as consequências ou como se dá a proteção internacional desses direitos. Como se dá a proteção internacional daquele grupo de direitos. Que pode ser um direito tradicional, direito à vida. Então, direito à vida é um direito reconhecido desde os primeiros documentos constitucionais modernos, mas podem ser direitos que não tenham uma garantia tão tradicional, enfim, tão tradicional, né? Tão conhecida. Como, por exemplo, os direitos relacionados à tecnologia, direitos relacionados, por exemplo, à preservação da identidade, da intimidade numa sociedade de rede, enfim, são alguns direitos novos que têm um impacto interno e internacional. Então, assim, eu vou usar normalmente esse conceito aqui de direitos humanos em sentido amplo, lato sensu. Então, muito frequentemente vocês vão ouvir dizer, direitos humanos em sentido amplo. Quando eu falo direitos humanos em sentido amplo, eu querendo abraçar as três dimensões. Então, eu não estou falando necessariamente do direito internacional dos direitos humanos. Quando eu quiser falar isso, eu vou dizer, os direitos humanos propriamente ditos, ou os direitos humanos em plano internacional, ou direito internacional dos direitos humanos, que torna-se, então, mais específico. Professor, e os direitos do homem, esses direitos não positivados? A gente vai analisar, né, até filosoficamente, mas o direito, gente, os direitos eles precisam de um reconhecimento, tá? Então, os direitos do homem, direitos não positivados, são direitos, assim, falando de forma prática, né? São direitos de pouca relevância. Direitos não positivados, eles são relevantes em momentos de crise, né? Assim, são nos momentos mais difíceis que esses direitos são chamados à ação. É o caso, por exemplo, que vocês sempre vão ouvir falar. O marco da disciplina de direitos humanos, sem dúvida, é o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não tem como falar em direitos humanos sem fazer referência aos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Não tem. É redundante. Às vezes vocês acham que poxa, professor, sempre fala desse, mas enfim, é porque isso marca a concepção contemporânea dos direitos humanos. A concepção contemporânea dos direitos humanos ela é marcada pelos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Bem, na Segunda Guerra Mundial, você não tinha uma série de documentos internacionais que fundamentassem por que a Alemanha estava errada, que fundamentassem por que o racismo era errado. Você não tinha uma série de documentos que nós temos hoje que diziam, olha, essas práticas são genocidas. Essas práticas são atentatórias à dignidade humana. Você não tinha esses documentos. Então, o que foi usado como referência para condenar, e eu digo assim, condenar politicamente, moralmente, condenar juridicamente a Alemanha nazista? Esse direito não positivado. Porque a Alemanha nazista, ela agiu de uma forma contrária à dignidade humana, independentemente da existência de um tratado sobre isso. Existindo um tratado ou não sobre isso, ela agiu de uma forma indevida para com aquelas vítimas. Percebam, hoje eu nem sei se seria tão necessário isso. Por que não? Porque hoje nós temos uma série de normas sobre isso. Agora, é claro, né? Vocês vão ver
quando a gente for conversar sobre a ONU, isso vai ser uma conversa que eu vou tocar, vai ser um ponto da conversa que eu vou tocar algumas vezes. A grande dificuldade da ONU é que os países que se comprometem a respeitar os direitos humanos são países que majoritariamente já respeitam. E os países que não respeitam, eles dizem, ok, não vou respeitar. Então acaba que a ONU ela não consegue mudar tanta coisa assim. Porque quem já cumpre vai dizer, ok, eu vou cumprir. E os que não cumprem vão jogar os ombros e vão dizer, ok, paciência, vou seguir a vida. Então, por exemplo, foi um ponto que levantou, não sei, não diria que foi polêmico, né? O Conselho de Direitos Humanos, da ONU, ele é composto, ele é formado pela China. Um dos países membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU é a China. Então, você diz assim, mas como é que pode ser isso? Você tem um país que majoritariamente viola direitos humanos. Então, agora estão surgindo denúncias frequentes, né, dos campos de concentração da China. Então, é um país que frequentemente, que reiteradamente viola direitos humanos. E mesmo assim, está ali participando como um dos países que estão discutindo políticas públicas internacionais de defesa e promoção aos direitos humanos. Enfim, então esse é um... Boa tarde, Manuel. Esse é um grande dilema que nós temos hoje. Aqui em cima, se eu quisesse somar, mas assim, não vou incluir, uma disciplina, não é nem um ramo de direito, é uma disciplina que influencia muito os direitos humanos, é a filosofia do direito. Por quê? Porque os direitos humanos eles se encontram em um limiar. O que é um limiar? Ele está ali no limite, está numa zona de penumbra entre o direito positivo e o direito não positivo. Volta para cá. Essa área aqui de cima, esses direitos do homem não positivados, eles colocam os direitos humanos em uma fronteira entre aquilo que é direito e aquilo que não é direito. Eu só não estou entendendo. Gente, é o seguinte, quando você tem uma lei, se você tem Código Penal, você tem alguma dúvida que aquilo ali é uma norma jurídica? Não, você não tem. Quando você tem um artigo do Código Civil, lá, o artigo 111, fala que o silêncio importa a anuência, a não ser que as circunstâncias indicam o contrário, né? Artigo 111 do Código Civil. Isso é uma norma jurídica? Obviamente é. Em geral, nos diversos ramos do direito, eu tenho um conjunto de normas muito claro, muito nítido, que vai dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E eu, como intérprete, eu como destinatário da norma, eu como julgador, eu sei exatamente o que a lei quer. Não tem uma grande dúvida em relação a isso. Só que os direitos humanos não. Os direitos humanos estão numa zona de penumbra que algumas coisas eu sei o que ele exige, outras coisas eu não sei. Ele está numa zona que é de, será que isso é um direito humano ou não? Vou dar um exemplo polêmico, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora não, tá? Então, quando se fala, tá me ouvindo? Fechou o áudio. Quando se fala em direito à vida e, por exemplo, a questão do aborto, a grande questão é, será que existe um direito ao aborto ou não existe? E aí existem os argumentos pelo qual você vai discutir se existe ou se não existe esse direito. Essa é uma discussão que estaria em sede de teoria do direito, né? Ou uma reflexão de caráter mais filosófico. Por quê? Porque são discussões que estão na fronteira do direito. Tem um aspecto jurídico, mas tem um aspecto que não é jurídico. Tem um aspecto que não está explícito. Que não está explícito nem na Constituição, nem em tratados internacionais. Por que eu não incluí aqui? Porque a filosofia do direito não é um ramo do direito. Ela é uma matéria que estuda o direito. Ramos mesmo são esses dois aqui. É o direito constitucional e o direito internacional público. São as duas áreas. Professor, o que do direito internacional público
é que vai nos interessar para essa disciplina. Alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é um tratado de direitos humanos? O que é um tratado internacional, né? O que é um tratado? Quais são os princípios que regem os tratados, como, por exemplo, e não são muitos, não vou analisar muitos princípios, não. Pacta sunt servanda, dever de boa-fé. Então, assim, são aspectos mais gerais do direito internacional público. Mas por que exatamente os direitos humanos não é um ramo do direito internacional público? Bora lá. Revisão de internacional público valendo nada, porque o que vale comigo sempre é, no máximo, o crédito de vocês, do respeito que eu vou dar a vocês. 0 ponto. Valendo 0 pontos, valendo o respeito que eu vou nutrir por vocês a partir de hoje. As relações de direito internacional público são relações Estado-indivíduo, opção A, Estado-indivíduo, opção B, Estado-Estado, opção C, Estado-indivíduo e Estado-Estado. A, B ou C. Que tipo de relações são relações tratadas pelo direito internacional público? Vou repetir as alternativas. A, Estado-indivíduo, B, Estado-Estado, C, Estado-indivíduo ou Estado-Estado, tanto faz. Emanuel apostou B. Bora lá, vamos ver o que vocês estão apostando. E aí, o que será? Mais alguma aposta? Gente, a relação de direito internacional público é uma relação Estado-Estado. Tá bom? É uma relação, assim, vai dizer assim, no máximo, em vez de Estado, vai ter um organismo internacional. Mas a relação de direito internacional público sempre envolve pessoas jurídicas de direito internacional, que é o Estado ou organismos internacionais, letra B. Isso mesmo. Professor, e o indivíduo? No direito internacional público, o indivíduo não participa. O indivíduo não é um sujeito de direito internacional público. Não é. Professor, como assim? E o indivíduo fica onde? O indivíduo é a responsabilidade de um Estado. Os indivíduos no direito internacional público são problemas dos Estados. As relações internacionais de caráter público são entre Estados ou, no máximo, organismos internacionais. E aí, por isso que eu disse, ele toma como base o internacional público, mas ele não é um ramo do direito internacional público. Não é. Por que não? Porque os direitos humanos incluem um indivíduo como um sujeito de direito internacional. Os direitos humanos, e aqui eu estou falando de direitos humanos no sentido estrito, tá? Os direitos humanos aqui do direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos considera o indivíduo como um sujeito de direitos. Então, a relação de direito internacional dos direitos humanos é uma relação Estado e indivíduo. Quais são os direitos que os indivíduos têm perante o Estado e que o Estado tem a obrigação de respeitar. Sob pena de quê, professor? Sob pena da comunidade internacional agir contra o Estado. Tá bom? A gente vai chegar ainda, vai desenvolver mais esse ponto, né? Mas, assim, o que nós temos efetivamente no direito internacional de direitos humanos, ou é um sistema que funciona bem, e aí, quando eu digo funcionar bem, o Estado cumpre, e se ele não cumpre, ele assume as consequências. Ou o direito internacional de direitos humanos funciona bem, e aí, normalmente, o Estado cumpre as determinações, cumpre as ordens que são dadas e tal, ou ele não cumpre. E aí, isso permite que a comunidade internacional tome providência em relação ao Estado. Como assim providências? Deixa eu devolver para vocês a pergunta. Que tipo de medidas a comunidade internacional pode tomar em relação a um Estado que reiteradamente viola direitos humanos? Então, vamos supor, um país lá no sudeste da Ásia
está cometendo limpeza étnica, está matando uma população de uma determinada etnia. Que medidas a comunidade internacional pode tomar em relação a esse Estado? O que vocês me dizem? Esse Estado já recebeu recomendação da ONU, já recebeu recomendação de organismos de proteção dos direitos humanos e não fez nada. Cortar relações econômicas, que é o bloqueio comercial, então ele pode receber sanções econômicas. Perfeito. Essa é uma medida drástica e é uma medida, assim, não é das piores. Ela é uma medida efetiva, ela é dura, mas não é das piores. Mas sim, essa é uma medida. Então, vai ter pressão diplomática, vai ter medidas de caráter econômico e, em matéria de direitos humanos, se admite, de uma forma muito excepcional, até cogitar uma intervenção naquele Estado. Mas isso é extremamente raro, tá bom? Isso precisa passar pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas sim, em último caso, é possível que a comunidade internacional use a força, venha intervir em um determinado Estado. Claro, isso aqui, por isso que eu disse, em casos gravíssimos, tá? De total desordem e por aí vai. Em geral, vamos ficar nessa sanção econômica, que são efetivas até, tá bom? Claro, não é perfeito, mas às vezes funciona. Então, por exemplo, não é perfeito porque, por exemplo, a Venezuela está com sanção econômica até hoje e não aconteceu nada. Está lá, o povo passando uma necessidade enorme e a liderança não entrega o poder. A Coreia do Norte, mesma coisa. Então, assim, são países que não respeitam os direitos humanos e que receberam sanções econômicas. Só que, de novo, como eu disse para vocês, a intervenção internacional ela é o último caso. E ela só se legitima, além de ter essa situação de grave violação dos direitos humanos, se a comunidade internacional estiver num consenso sobre isso. E aí, por isso, vocês já ouviram falar com certeza do Conselho de Segurança da ONU, né? Vocês já ouviram falar. Eu digo, a gente vai fazer essa análise com mais calma lá no segundo bimestre. Mas eu digo, gente, para a pessoa, para o país, sofrer uma reprimenda do Conselho de Segurança da ONU, ele tem que ser inimigo de todo mundo. Todo mundo tem que odiar esse cara. Porque ele tem que, olha só a proeza, ele tem que conseguir ser odiado pelos Estados Unidos e Rússia e China ao mesmo tempo. Então, tipo assim, ele tem que ser uma pessoa que tenha, que seja odiada pelos inimigos que já brigam entre si. Então, ele tem que conseguir fazer com que gregos e troianos não gostem dele. É muito raro, é muito raro. Então, Venezuela, a Rússia apoia. Então, você vai pegar lá uma ditadura aqui no continente, talvez os Estados Unidos apoiem. Então, assim, é muito difícil você ter uma intervenção internacional. Mas, assim, não é impossível. Não é impossível, tá bom? Não se descarta isso no direito internacional. Ok, até aqui? Então, olha só, gente. Avançando ainda um pouco. A nossa disciplina, ela é direitos humanos, mas ela vai ter um aporte muito frequente, tanto do direito constitucional quanto do direito internacional público, além desse aporte da teoria do direito ou da filosofia do direito. E aí nós vamos analisar esses três grupos de direitos. Os direitos humanos em sentido amplo serão vistos como direitos do homem, direitos não positivados, que é essa parte mais teórica que a gente vai ver no início. Então, a evolução histórica, as transformações, como nós chegamos à compreensão de que o ser humano ele é um sujeito de direitos. Porque essa é a ideia básica dos direitos humanos. Os direitos humanos entendem que todo ser humano, e todo e qualquer ser humano, é sujeito de direitos. Não importa raça ou etnia, credo religioso, origem econômica, gênero, não importa nada. Todo ser humano, pelo simples fato de ser um ser humano, tem direitos.
Isso não começa numa Constituição, isso não começa em um tratado internacional, isso começa com uma teoria não prevista em lugar nenhum, ou seja, não positivada em lugar nenhum, que são os direitos do homem, ou até prefiro, os direitos naturais. Porque direitos do homem acaba tendo uma conotação dúbia, então eu prefiro a expressão direitos naturais. Então, existem direitos naturais. O ser humano, pelo simples fato de ser humano, tem certos direitos. Esse direito, esse núcleo vai ser derivado, primeiramente, lá no século XVIII, em direitos fundamentais dentro da Constituição, e depois, no século XX já, meados do século XX, vai se desdobrar no direito internacional dos direitos humanos, principalmente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro aqui, essa aula inaugural, esses pontos iniciais. Olha só, pessoal, eu não quero iniciar o conteúdo ainda, porque tem gente que não está matriculado, vai entrar semana que vem. Então, a gente vai, hoje, só ver essa introdução, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário, pode fazer, que a gente continua. Mas, assim, de exposição sobre a matéria, eu queria fazer só essa exposição inicial, tá bom? Vou deixar esse gráfico com o material da próxima semana já, esses dois gráficos aqui. Tá bom? Alguém tem algum ponto a colocar? Isso, vai ser sim, Samila. Eu vou fazer upload, eu sempre faço upload no início da outra semana. Então, no início da outra semana, eu já faço upload dessa aula no canal, tá bom? O canal é o meu nome mesmo. É o Eldin Borges, tá? Só procurar no YouTube. Ah, eu esqueci de deixar na aula passada o meu e-mail, gente. Anotem meu e-mail. Ok? eldin.borges@gmail.com. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar por mensagem individual ou pode mandar para o e-mail também. Boa pergunta, Brenda. Não necessariamente. Em geral, eles coincidem. É como se fossem em duas mãos, né? Em geral, eles coincidem. Só que eles não coincidem perfeitamente, eles coincidem parcialmente. Por quê? Nós temos direitos fundamentais que são direitos humanos, em sentido estrito, né? Que são direitos previstos em tratados internacionais, mas temos direitos que existem só aqui dentro. E vice-versa. Existem direitos que estão previstos em tratados e não são previstos aqui dentro. Então, a maioria deles coincide, mas não de forma integral. Existem direitos próprios da nossa Constituição e existem direitos humanos que existem apenas em tratados internacionais. Então, só para dar exemplo, as garantias processuais. Garantias processuais são garantias que cada país estipula. Não existem remédios previstos internacionalmente para isso. Assim como existem garantias que existem apenas no plano internacional. Tá bom? Isso. Os direitos humanos que a gente chama de em sentido estrito, propriamente ditos, são aqueles que existem no plano internacional. Isso mesmo. Então, os direitos humanos, assim, os direitos humanos propriamente ditos, os direitos humanos efetivamente, são aqueles previstos internacionalmente. Os previstos na Constituição são os fundamentais. Perfeito? Então, a gente vai ficar por aqui, gente. E aí, na próxima aula, que eu já posso começar o conteúdo, a gente efetivamente analisa naquele esquema, tá? 2 partes, 30 minutos. Hoje a gente encerra por aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. Até quinta-feira, tá bom? Tchau, Simone. Tchau, Brenda.